para mim é tudo. Minha vida. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço a todos os deputados que se encontram na Casa do Povo, se encontram nos seus gabinetes, ou em qualquer dependente desta casa, para que venha ao plenário, para que possamos fazer o comunicado de líder parlamentares e apreciar as matérias acordadas para esta tarde. E peço à deputada Jaqueline para secretar o trabalho da mesa diretora, lendo em primeiro lugar o expediente que para sobre a mesa. Três requerimentos da deputada Jaqueline Roriz, 6 requerimentos do deputado Rony Nemer, uma indicação da deputada Eliana Pedrosa, uma moção do deputado Batista das Cooperativas e 2 moções do deputado Dr. Charles. Eu peço a Vossa Excelência, deputada Jaqueline, que faça a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares para a conferência de quórum. Tá bem. Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Batista das Cooperativas. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Presente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Charles. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ela está presente, né? Não está aqui. Ausente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputado Geraldo Naves. Ausente. Deputada Jaqueline Roriz. Presente. Deputado Milton Barbosa. De licença, porém presente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Não, deputado Hadi Mansur. Está aí? Cadê? Presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Geraldo Naves de ausente para presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Paulo Roriz, de ausente para presente. O senhor já estava presente. Nada. Paulo Roriz, quem mais? Só? 1, 2, 3, 10. Há 10 deputados presentes, portanto, a quórum regimental para comunicado de líderes. Faço a chamada dos líderes para o comunicado. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Não está presente no plenário. Deputado Egu, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Deputado Egufe pede para postergar. Deputada Jaqueline Oliveira, Vossa Excelência vai fazer outra palavra? Não, senhor presidente. Abre mão. Deputado Alírio Neto não se encontra presente.
Deputado Ailton Gomes, também não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Aguinaldo Jesus, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Senhor presidente, é só para fazer um esclarecimento, até porque a deputada Jaqueline fez um comentário ali, e eu até fiquei sem jeito. É porque está no jornal hoje a respeito da coligação do PRB, meu partido, com o PT. Mas isso não teve o apoio do partido e nem da Nacional. Foi um foro íntimo do próprio presidente local, em que a gente tem que conversar muito a esse respeito. Então, ela fez essa indagação, tá? E eu quero só esclarecer que o que está no jornal não teve o nosso apoio, nem o meu conhecimento, eu fiquei sabendo até pelos jornais. Mas, até então, o meu partido está discutindo como vai fazer em relação não só a Brasília, mas em relação ao Brasil todo, em termos de apoiar ou não o PT. Eu acho que está muito cedo para tomarmos uma posição como essa. É só esse relato, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. Pois não, deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não fará uso da palavra. Deputado Deputada Eliana Pedrosa fará uso da palavra. Senhor presidente, prezados colegas, pessoal da imprensa, galeria, eu acho que hoje nós temos muitos assuntos aqui que eu gostaria de tratar nesta fala. Primeiramente, hoje, 25 de maio, é o dia que se manifesta sobre crianças e adolescentes desaparecidos no mundo inteiro. Nós teremos ali perto do Conjunto Nacional, entre as 16 e 17 horas, um manifesto em prol das crianças e adolescentes desaparecidos, e que esse manifesto estará ocorrendo simultaneamente em mais 9 países do mundo. Nós estamos tentando construir uma grande rede, não apenas local, mas nacional, como internacional, num assunto que é de vital importância para as famílias que têm uma criança ou um adolescente desaparecido. E essa dor só é sentida a hora que acontece com você. Então, nós estamos fazendo um apelo pela vida, um apelo pelo esse espírito de solidariedade que tem que ter entre todos nós. Porque é muito duro escutar, como eu escutei, uma mãe dizendo: eu preferiria saber hoje que a minha filha está morta do que ficar todo dia pensando o que está acontecendo com ela. Então, esse é um dia que nós precisamos divulgar os serviços que são oferecidos. Precisamos divulgar as crianças e adolescentes que estão desaparecidos. E esse deve ser uma preocupação não só no dia de hoje, 25 de maio, mas de todos os dias. Porque enquanto não acontece com você, tudo bem, mas o dia que acontecer, você vai saber a intensidade dessa dor. Então, eu queria fazer esse convite a todos, não só para o manifesto hoje, ali em frente ao Conjunto Nacional, às 16h30, mas também um convite para que todos os dias nós possamos estar engajados, colocar os nossos e-mails à disposição, nós nos colocarmos à disposição para na nossa quadra, na nossa cidade, todos nós estarmos empenhados na procura de crianças desaparecidas. Um outro assunto, que é um assunto também da maior relevância, e aqui eu quero dizer que estou encaminhando um pedido de informações ao comandante da Polícia Militar,
por uma situação que chama muita atenção, e uma situação que nós já vimos esse filme quando da CPI da Saúde. Na CPI da Saúde, nós vimos que o Serviço de Saúde da Polícia Militar desviava os atendimentos exclusivamente para alguns hospitais ou algumas clínicas. Agora eu queria falar um outro assunto, e presta atenção, porque também é humanitário. Nós temos pessoas ligadas a militares ou suas famílias, que estão internados, aguardando um home care há mais de 8 meses. E por que não sai? Não sai porque estão numa UTI, que custa a diária R$ 1.550 por dia, e o home care está custando R$ 850 por dia. Pessoas que já foram liberadas da UTI, continuam na UTI, longe das suas famílias, apenas para que o faturamento da UTI continue acontecendo. Isso está acontecendo na Polícia Militar do Distrito Federal. Eu já fui lá 2 vezes, já pedi a várias pessoas que ajudassem, mas os processos licitatórios para o home care não andam, porque contrariam os interesses dos hospitais que vendem leitos de UTI para a Polícia Militar. Então, eu estou levando a conhecimento do governador do Distrito Federal a falta de providências que está acontecendo na área de saúde da Polícia Militar. Uma patente de capitão para cima não passa por essas dificuldades. Mas se for um soldado, esse soldado ficará esquecido no hospital, cheio de escaras, e a sua família sem poder dar atenção. E nós sabemos o quão é importante o carinho da família na recuperação de um doente. O terceiro assunto que eu queria trazer aqui é com relação ao fácil. Votamos hoje na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e estamos dispostos a votar o crédito de 6 milhões. Mas também queremos acompanhar as providências do governo para que esse dinheiro chegue aos estudantes. Porque no valor dos recursos que estão indo para a empresa fácil, estava na hora da passagem ter o seu preço diminuído. Então, senhor presidente, são esses 3 pontos que eu considero muito importantes na data de hoje. O primeiro deles, esse movimento, esse manifesto que acontece no mundo todo, no dia 25 de maio, em favor das crianças e adolescentes desaparecidos e suas famílias. Esse absurdo que está acontecendo na Polícia Militar, que nós queremos interromper rapidamente, esse ciclo da morte, esse círculo do sofrimento, e exigir do governo providências com relação ao fácil. Porque se continuar os patamares de transferência de recursos para a empresa fácil, só teremos uma outra possibilidade, que é a redução do preço das tarifas públicas de transporte coletivo. Muito obrigado. Ainda no comunicado de líderes, deputado Milton Barbosa, pelo PSDB. Senhor presidente, eu vou falar como parlamentar, senhor presidente. Vou deixar a liderança para o deputado Raimundo Ribeiro. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro, pela liderança do PSDB. Eu, inicialmente, queria cumprimentar a todos. Queria também... Ô, deputado, nós estamos no comunicado de líderes ainda. Então, eu vou falar. Senhor presidente. O que é que eu... Não, que Vossa Excelência falou. Questão de ordem, senhor presidente. Então tem que aguardar o deputado Raimundo Ribeiro. Então vou aguardar o deputado Raimundo Ribeiro. Fala como líder. Questão de ordem. Então tá bom. Ele abriu mão. Eu queria falar sobre alguns assuntos. Inclusive, comentar o deputado Paulo Tadeu, se aguerrido deputado federal na próxima legislatura.
queria abordar alguns assuntos também, como fez a deputada Eliana. Eu vou concordar com ela no que diz respeito à votação do crédito para que o passe estudantil seja recarregado, ou os cartões sejam recarregados. De fato, não podemos penalizar aqueles que mais necessitam em razão de uma inércia do governo em modificar o sistema. Não é este governo, é o governo como um todo. Porque eu confesso uma ignorância aqui, como fiz na última audiência, de que até há pouco tempo atrás eu achava que a Fácil era uma empresa do governo. E nós votaremos o crédito sim, para não penalizar os estudantes. Agora, eu queria parabenizar também o deputado Aguinaldo Jesus pela nova parceria do partido dele, que foi noticiada hoje, embora eu tenha dito que não haja ainda, mas, como está nos jornais, caminha, pelo menos para ser. O jornal Correio Brasiliense ontem publicou uma matéria sobre falta dos parlamentares aqui ao plenário. Eu tive a oportunidade de conversar com a repórter Luísa Medeiros aqui, que me pediu, entendi nas suas palavras, ajuda para conseguir a relação completa, porque ela já teria uma parte. Eu prometi a ela que iria fazer o levantamento com muito cuidado para que injustiças não fossem cometidas. Imaginem, senhores, ainda fiz a recomendação, aguarde que eu vou lhe dar o levantamento criterioso para não ter problema. Eis que a reportagem publica me colocando como gazeteiro, com 7 faltas. É verdade, com 7 faltas. É verdade. Mas eu, como faço sempre, as minhas ações são todas as claras. Eu disse a ela no telefonema, ela me atendeu muito bem, de forma educada, que os dados ela tinha em mãos. E eu disse a ela que ela estava me confundindo com outro deputado. Ela disse que não. E estava sim. Não interessa o nome do deputado. Mas ela fez a correção hoje, que não repara o dano que ela me causou. Eu vou ser muito elegante com ela, com o jornal que ela representa. Faltou-lhe cuidado no elaborar a matéria. Eu acho que essas coisas não têm reparação. Não há ninguém mais frequente aqui do que eu. Não estou fazendo agora. Me faz bem estar aqui trabalhando. Mas, de qualquer sorte, lamentando profundamente o engano dela, o equívoco dela, vou dizer assim, eu agradeço a ela por ter feito a correção que não repara o dano. Ela, inclusive, ela coloca as coisas, segundo a ótica dela, que eu tenho 11 ausências ao invés de 7, mas que eu tenho uma licença média, como estou até na sexta-feira. Mas me faz bem estar aqui. Eu queria também, tive um embate com o deputado Aguinaldo Jesus aqui, sobre a compreensão caolha dele, sobre o que é ser um bloco independente. Mas isso já passou, e eu disse que eu falei sob hipótese, eu admiti em várias partes da minha fala, que ele dizia que não era verdadeiro o que a repórter publicou. Eu fui, abracei ela, parabenizei ela, e hoje eu vou parabenizar, porque depois de ouvir muita gente, depois de olhar reportagens, testemunhos, Isabel, eu queria lhe parabenizar que a sua reportagem é absolutamente verdadeira. Que alguém me prove o contrário.
ela é verdadeira, o assunto já morreu, mas que ela é verdadeira é, e eu tenho uma certa experiência em prova, realizar prova, produzir prova. Então eu queria lhe parabenizar por isso. O outro assunto é o seguinte: todos sabemos que os governos, eu não estou me referindo a governo nenhum, individualmente, todos os governos são mal pagadores, são velhacos, não gostam de pagar o que devem aos seus credores. Vezes há em que deixam cair no chamado exercício findo para reconhecer débito, para ir para as calendas. Eu vou dar exemplos. O cidadão foi exonerado do seu cargo aí há 5 anos atrás. Aí é feito um acerto de contas, chamado acerto de contas, e não pagam. Conheço inúmeros ex-servidores, principalmente os comissionados, que estão aí com seus débitos, precisando de receber seus débitos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, e o governo não paga. Eu fiz um pedido de informações o ano retrasado, vou fazer um outro agora, governador Rogério Rosso, para mandar pagar essas criaturas. O ente público que trabalha para a sociedade não pode ser velhaco, não, de forma nenhuma. Mais recentemente, o governo deixou, até esse momento, de pagar os processadores e produtores de leite. Os meses de novembro e dezembro não pagaram ainda. O governo não pagou ainda. O governo não pagou quem fornece leite para a criança no dia a dia, para o idoso com enfermidade, e não pagou. E essas pessoas estão à beira da falência. Estão ameaçando, inclusive, suspender, algumas empresas suspender o fornecimento de leite. E não há nenhuma medida concreta para que sejam feitos esses pagamentos. O Vilmar, que é o secretário da Agricultura, é uma bela criatura, o Vilmar. Cidadão olhando, cidadão educado, tudo, mas não resolve absolutamente nada. Não resolve. É tudo na base da conversa, não leva os débitos para a Secretaria de Fazenda, não se empenha em pagar o que deve, e os a gente espera, e o governador Rogério Rosso foi administrador de cidade como eu fui, e sabe a dificuldade que as empresas têm de fornecer o leite sem receber. E era isso que eu queria dizer, mais uma vez parabenizando aí a professora jornalista Isabel, porque a matéria dela é absolutamente verdadeira, tá? Muito obrigado. Deputado Egur, pelo PDT. Deputado, o senhor me permite uma questão de ordem? Pois não, deputada. Verdade, o senhor me permite 2 questões de ordem? Você tem que estar no grupo parlamentar. O senhor me permite 2 questões de ordem? Pois não. A primeira, senhor presidente, é que nós estamos protocolando e gostaríamos que pudéssemos submeter à votação, obviamente havendo quórum, a realização de uma comissão geral para discutir a questão do nível de incômodo da comunidade com o barulho, que seria para a próxima terça-feira, dia 1º, uma comissão geral, que é o tempo hábil que nós temos para podermos organizar. E a segunda, senhor presidente, nós queremos ver se aprovamos aqui nesta casa um requerimento de convocação da administração de Brasília. Eu não sei se Vossa Excelência, deputado Raimundo Ribeiro, acompanhou essa discussão sobre o Pátio Brasil. Houve mais um suicídio no domingo.
e exatamente naquela área que deveria ser construído uma proteção. O projeto foi aprovado, foi uma discussão longa com a universidade, com o Ministério Público. Internamente, houve a proteção no Pátio Brasil, e é preciso que essa proteção também se dê na área externa, para evitar o número de suicídios e os suicídios que aconteciam ali. O projeto foi aprovado pela administração, e quando a obra estava começando a se desenvolver, houve o embargo da obra. E nós tivemos mais uma vida ceifada no último domingo, nesse exato local, que se tivesse a proteção, provavelmente não estaríamos hoje chorando mais uma morte. Então, seria a convocação da administração de Brasília, da administradora de Brasília, para que preste esclarecimento, porque foi embargada a obra que protegeria as pessoas, porque eu digo, senhor presidente, sem medo de errar, e encerro com isso, que o suicídio é possível prevenir. É impossível remediar. Só muita dor depois dele. Deputada Érica Cocai, Vossa Excelência está transformando a sessão ordinária em comissão geral para discutir um assunto muito importante, mas digo a Vossa Excelência, em diretor plenário, imprensa aqui presente, que se estivesse aplicando a lei do silêncio, nós estávamos livres daquela agressão e dos transtornos que tem trazido esse barulho. Se as administrações estivessem aplicando as exigências para poder dar o alvará de construção, e se o IBRAM estivesse também punindo quem está promovendo barulho na noite, nós estávamos livres disso. Uma palavra do deputado Egufe. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu fiz um levantamento com a minha assessoria no SIGO, no Sistema Integrado de Gestão Governamental, sobre essa questão do passe livre da empresa Fácil. A empresa Fácil recebeu, durante o ano de 2009, dos cofres públicos, R$ 10.286.741,56. Recebeu em 2010 R$ 32.082.542,72. Recebeu ao todo mais de 42 milhões de reais dos cofres públicos. Há uma série de denúncias, uma série de suspeitas sobre a aplicação dos recursos públicos oriundos dessa questão do passe estudantil. Eu preparei uma representação ao Tribunal de Contas, solicitando uma auditoria nisso. Conversando com o deputado Paulo Tadeu, da liderança do Partido dos Trabalhadores, o PT também já tinha anunciado a intenção de pedir uma auditoria no Ministério Público. Então, nós decidimos fazer um pedido conjunto, uma representação conjunta, minha e a bancada do Partido dos Trabalhadores, tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, solicitando que seja instaurado procedimento de auditoria e inspeção em todos os repasses de recursos públicos realizados pelo DF-Trans, Transporte Urbano do Distrito Federal, a empresa Fácil, Brasília Transporte Integrado, que é inscrita no CNPJ de número 93.353.550/0001-06, nos anos de 2009 e 2010. Para que a população do Distrito Federal, para que o contribuinte do Distrito Federal tenha o direito de saber como foi aplicado cada centavo do dinheiro público nessa questão do passe livre. E aí uma posição minha particular, senhor presidente, eu não vou votar mais nenhum centavo para esse projeto do passe livre. Eu já lhe concedo uma parte. Eu não vou votar nenhum centavo mais de recursos públicos para esse projeto do passe livre enquanto não for feita uma auditoria, enquanto a população não souber como
é aplicado cada centavo desse dinheiro. Há uma série de suspeitas e eu não votarei enquanto não for realizado uma auditoria para se saber como foi aplicado cada centavo do dinheiro do contribuinte nesse projeto. Eu concedo uma parte ao deputado Chico Leite. Deputado Regufe, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores já tínhamos feito uma posição na outra reunião da COF e eu pedi essa parte para dizer a Vossa Excelência que nós exigimos, porque se trata de recursos públicos, já que são empresas permissionárias, nós exigimos auditoria. Precisamos saber o que foi feito com esse dinheiro. Senão, esse crédito terá, na verdade, permita-me, nobre deputado Benedito, nobre presidente Wilson, nobre líder Aguinaldo, senão, nós estaremos, permita-me, aceitando um engano feito aos estudantes, porque nós estamos guardando a eles uma expectativa favorável que não vai ocorrer, porque nós não sabemos para onde foi o dinheiro. Então eu quero observar que não é possível nenhum centavo a esse programa sem que antes nós tenhamos uma auditoria para dizer para onde foi o dinheiro. Deputado Regufe, desde 2009 que o nosso mandato requer a essa empresa esclarecimentos e ela não dá. De maneira que, para quem já admitiu, lamentavelmente, que exatamente os destinatários dos recursos fossem os proprietários da empresa que remete, não falta mais nada que deixar em branco uma prestação de contas exigível pela sociedade. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos essa posição. E estamos juntos com Vossa Excelência nesse requerimento de auditoria às autoridades e na exigência ao governo, que essa auditoria venha a essa casa. Uma parte também, deputado. Só apenas comentar a parte do deputado Chico Leite, que é um especialista nessa casa em fiscalização, principalmente envolvendo o Sistema Integrado de Gestão Governamental, o SIGO, e que inclusive é autor de um projeto para que todas essas contas estejam na internet, para que toda a população tenha direito de saber como é gasto o dinheiro do contribuinte. Deputado Raad. Deputado, solidário com suas palavras, eu acho também que é muito importante que seja feita uma inspeção muito bem feita. Eu só queria comunicar a Vossa Excelência que naquele dia que foi feita aquela comissão, quando o representante da empresa Fácil, Wagner Canhedo, nós solicitamos a ele que ele mandasse as prestações de conta. Então eu só quero comunicar a Vossa Excelência que essa prestação de contas já foram entregues a mim, já encaminhei uma cópia à deputada Eliana Pedrosa, que no dia presidiu ao Conselho, e que poderei mandar uma cópia também para cada um de vocês que tiverem interesse, para que você faça um estudo também sobre tudo isso. Deputado Regufe. O debate é denso, presidente. Eu sei, mas está no comunicado de líderes. Por isso que pode ir à parte, presidente. Mas Vossa Excelência já falou. É que é um outro à parte, meu presidente. É que se o deputado Regufe permitir, é claro. Não, mas é que permitir a presidente. Eu estou permitindo. Pronto, muito obrigado, presidente. É que eu me lembrei que não é a primeira situação, porque também aqueles 3% de arrecadação que são para o DF-Trans, que é exatamente a entidade fiscalizadora das empresas de transporte coletivo, também fica com as empresas para ser repassado ao DF-Trans. Então é o fiscalizado controlando financeiramente o fiscalizador. Não é a primeira vez. Aí não é possível. Será que nós somos todos idiotas? Só para concluir meu pronunciamento, senhor presidente. Então, eu estou apresentando, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, então, esse pedido de auditoria, então, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas, e a minha posição pessoal é de não votar nenhum crédito mais a esse projeto, enquanto não for feita uma auditoria e investigado como foi aplicado cada centavo do dinheiro do contribuinte nesse projeto. E dizer
que é preciso que o poder público tenha uma fiscalização rigorosa nesse projeto. Há uma série de suspeitas de que pessoas que sequer são estudantes estão utilizando de tal benefício. Isso é inaceitável e o pior, envolvendo dinheiro público. Então isso não tem outro nome, senão desvio, senão roubo do dinheiro do contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu posso fazer a questão de ordem, senhor presidente? Posso? Faz favor. Deputado Milton Barbosa, questão de ordem. Olha, eu sei que foi pedida ao senhor Wagner Canhedo, viu, deputado Chico Leite, uma prestação de contas. Agora, imaginar que uma prestação de contas dessa, a gente deva se debruçar sobre ela, é muita inocência de quem pediu. Sabe por quê? O que o governo deveria ter feito, e nós estamos falando novamente, era decretar uma intervenção na fácil. Bota lá dentro o corregedor que eu conheço do Distrito Federal, que é um delegado, doutor Handel, e aí sim, você vai ter uma apuração. O dado dela apenas serve de amostragem para a apuração que realmente deve ser feita. Porque eu ouvi aqui do diretor do DF Trans que foram listadas 7.000 irregularidades. Será que elas vieram nessa prestação de contas? Então, não, eu só chamo a atenção aí, para a gente não acreditar a história de carochinha, não. Gente. Vamos trabalhar para que o governo decrete uma intervenção na fácil e extinga de uma vez esse órgão e botem num órgão governamental com confiabilidade. E eu não estou dizendo que ninguém furtou ou roubou nada lá, não estou dizendo isso não. Mas um órgão do governo goza da confiabilidade em princípio. Certeza. Uma partezinha, deputado. Presidente, queria só dar um posicionamento do deputado Milton, se possível. Pequeno esclarecimento. A questão de ordem. Pois não? Pois não, deputado. Deputado Milton, concordo plenamente com o que Vossa Excelência está dizendo. Eu só estou passando eu não estou concordando e nem discordando de nada. Eu só estou passando uma situação que no dia da comissão foi falado em que esse documento seria entregue e ele foi passado a mim e eu tenho o compromisso de comunicar a todos vocês. Quanto a isso, sem dúvida não. Um abraço. Deputado Raimundo Ribeiro, com a palavra ainda no comunicado de líderes. Presidente, parlamentares, eu venho aqui à tribuna para tratar de dois assuntos. Primeiro, relembrar que hoje nós estamos comemorando 50 anos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Distrito Federal. Tivemos uma solenidade há pouco, na parte da manhã, onde todos os ex-presidentes que construíram a história dessa instituição foram lembrados. E eu não poderia deixar de registrar, principalmente porque todas as oportunidades que tive aqui nessa tribuna, sempre disse que sou um advogado na política e não um político na advocacia. A advocacia que aprendi a gostar ainda menino, e a advocacia que me orgulha muito, porque sei o que significa a Ordem dos Advogados enquanto instituição na defesa da democracia. Sei que aqui no Distrito Federal, a OAB sempre foi a fortaleza da cidadania. A OAB sempre esteve à frente, na vanguarda, de todos os movimentos na defesa da população do Distrito Federal. Então, eu não poderia aqui deixar de registrar esse aniversário e parabenizar o nosso presidente, Francisco Caputo, e na pessoa dele, parabenizo todos os outros ex-presidentes e diretores que a Ordem tem desde 50 anos. O outro assunto que eu gostaria de abordar trata-se de uma matéria relativa ao Poder Executivo. Durante mais de 30 dias, aguardamos aqui para verificar os critérios que seriam utilizados pelo governo do Distrito Federal para as suas ações. E hoje, finalmente, descobrimos quais são os critérios
pelo menos para a substituição de pessoas que ocupam funções públicas. A administração de Sobradinho 1 acabou de sofrer uma alteração. O governador Rogério Rosso resolveu tirar de lá um administrador que tinha uma alta aceitação. Aliás, nós estivemos juntos, deputado Paulo Tadeu, no sábado, né? E esse fato foi atestado. E em conversas que mantivemos com algumas pessoas que estão dentro do governo, nós conseguimos descobrir realmente quais são os critérios. Os critérios são os votos que foram dados no dia 19 de abril, 17 de abril. Esse é o critério. Ninguém consultou a população de Sobradinho para saber se gostaria de tirar um filho da cidade da administração. O primeiro administrador que nasceu na nossa cidade de Sobradinho. Mas foi tirado. Foi tirado e esqueceram de combinar com a população de Sobradinho. Mas certamente a população de Sobradinho saberá avaliar isso. Agora, o que eu vejo, e aí para muita tristeza, deputado Paulo Tadeu, é que tenta se reimplantar em Sobradinho o coronelismo. E o pior, nem nacional é. É o coronelismo que tenta se colocar em Sobradinho, impondo pessoas na administração da nossa cidade e, pior, pessoas que há muito tempo invadiram a área pública para aumentar o seu comércio e nunca pagaram um tostão pela utilização dessa área pública. Então, os critérios do governo tampão começam a aparecer. E isso me parece que precisa, sim, ser denunciado. E o único local que tenho, porque só disponho de trabalho e da voz, é aqui na Câmara, é aqui na tribuna desta casa. Você me dá uma então, parte, por deputado? isso que, em nome... Pois não, deputado Paulo Roriz. Deputado Raimundo Ribeiro, hoje também de manhã eu fui pego de surpresa pelo fato que eu já estava sabendo que iria acontecer. O administrador da Estrutural, doutor Alceu, da qual eu tenho uma estima e consideração, e aí preciso dizer que em setembro do ano passado, o ex-governador José Roberto Arruda me procurou para que eu pudesse dar uma sugestão a ele na indicação do administrador da Estrutural. E naquela ocasião, nós estivemos reunidos com algumas lideranças daquela comunidade, inclusive com alguns membros do Partido dos Trabalhadores, que é o Ismael e, se eu não me engano, o Edmilson, e levamos 3 nomes ao governador Arruda. Isso, um acordo feito com o Partido dos Trabalhadores, na qual estava presente o Ismael, o Edmilson e algumas lideranças daquela cidade. E levamos 3 nomes naquela oportunidade para o governador Arruda. E foi nomeado naquela oportunidade, final de setembro do ano passado, o doutor Alceu, que é um policial militar, de uma honestidade que não tem tamanha. Escolhido não somente pelo governador, mas pela toda a população daquela cidade, inclusive, deputado Chico, pelo membro do Partido dos Trabalhadores. Quando foi hoje, a surpresa que eu tive que o doutor Alceu foi exonerado do cargo. Aí eu queria parabenizar o deputado desta casa, o deputado Geraldo Naves, que indicou o administrador daquela cidade. Quero dizer que o indicado pelo nobre deputado Geraldo Naves é um tal de Maurizon, que, se não me falha a memória, é um jornalista de uma competência fora do comum, como jornalista. Eu acho que se nós soltarmos ele, colocarmos ele ali na rua 9 de julho, dentro da Estrutural, eu acho que ele não vai dar conta de sair da cidade. Então me causou surpresa e muita tristeza também de ver o nome do doutor Alceu ser colocado fora da administração da Estrutural, porque foi criado pela comunidade daquela cidade. Só isso. E mais, pode falar, tirar as mesas. Senhor presidente, eu queria solicitar uma parte também do deputado Raimundo Ribeiro. Agradeço a parte do deputado Paulo Roriz e... Olha, desde a semana passada, nós já tínhamos aqui nessa tribuna
levantado uma preocupação com relação às mudanças que estavam ocorrendo no governo, que não, na realidade, não traziam no seu bojo uma alteração daquilo que nós necessitávamos para o momento em que essa cidade vive. Muitas mudanças, elas estavam acontecendo em cima de uma política, literalmente, de fatiar o governo do Distrito Federal para absorver demandas de grupos políticos partidários ou mesmo de parlamentares. Eu quero aqui dizer que conheço bem o ex-administrador Sobradinho, Alexandre, a quem tenho uma admiração, um respeito pelo trabalho que ele desenvolveu à frente da administração. Pela informação que eu tive, agora quem está assumindo é o Carlos, né? Carlinhos, que eu chamo de Carlinhos e tal. Também conheço, também tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. Não quero aqui fazer críticas pessoais, até quem sou eu, diante das pessoas que eu conheço. Tanto um quanto o outro são pessoas que têm da minha parte um respeito muito grande. O que me leva à preocupação nesse momento, deputado Raimundo Ribeiro, e serve para todos nós, é que o governador do Distrito Federal tem um compromisso com essa cidade, que é de garantir em todos os espaços, no DF-Trans, na Secretaria de Transporte, que lá sim, pouco se mudou, quase nada ocorreu de mudança daquela secretaria. Nós estamos aí observando o que o Regufe falou, né, as denúncias com relação ao DF-Trans, as denúncias com relação ao passe livre. Então, eu tenho uma série de preocupações com relação ao que está acontecendo no âmbito do Distrito Federal. Então, eu só quero dizer que eu espero muito que o governador Rogério Rosso, que assumiu o mandato de governador num período de apenas 8 meses. 8 meses, tenha de fato o compromisso com as mudanças que essa cidade necessita. É claro que um cargo de administrador, de secretário, é um cargo de confiança do governador. A gente sabe disso. Ainda não temos eleições diretas para administradores da nossa cidade. Então, cabe ao governador indicar quem ele desejar, quem ele confiar. Agora, só espero que as indicações, de maneira geral, não ultrapassem a linha da racionalidade, da ética, da moralidade que a cidade necessita nesse momento. Então, são essas palavras que eu queria fazer nesse momento, apartilhando Vossa Excelência, deputado. Agradeço, deputado Paulo Tadeu, seu Apache, e quero reafirmar o respeito que nós temos pelo Carlos. Uma pessoa de bem, uma pessoa séria, só que neste momento é instrumento de uma tentativa de coronelismo na cidade de Sobradinho, na minha visão. Deputado Geraldo Naves, gostaria de fazer uma parte? Eu gostaria de fazer uma parte na linha do que falou o deputado Paulo Tadeu, mas queria aproveitar e cumprimentar, com todo o respeito, ao meu nobre amigo, o deputado Paulo Roriz, o Maurizon, que foi indicado como administrador da cidade estrutural, ele foi chefe da comunicação social na época do administrador, o delegado Mário, por mais de 2 anos. Conhece a estrutural como ninguém. E, aliás, hoje teve uma festa dos moradores da estrutural para ele. Então, eu gostaria de não só cumprimentar o governador, é verdade, todos estavam lá abraçando e dando os parabéns. Então, foi uma indicação brilhante do governador Rogério Rosso, e eu não tenho nada com isso, foi uma indicação do governador. E eu quero parabenizar o governador, porque ele é um jornalista, radialista, muito competente, muito popular, e tem direito, sim. Então, eu quero não só agradecer a sua interferência e dizer ao deputado Raimundo Ribeiro que, se existe coronelismo no ano de 2010, está faltando diálogo. E eu acredito que nós estamos prontos a conversar, no meu caso, eu e o senhor só, quando quiser tomar um café, independente de governo. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Geraldo Naves, entre Ribeiro. Nós. Pois não, deputado Chico Leite. Uma parte. Bom, eu ouvi o debate, embora não tenha visto profundidade no debate, mas eu tenho muito respeito pelas colocações de Vossa Excelência, dos colegas, deputado Paulo Roriz, deputado dos mais diversos colegas que estão fazendo o debate acerca da cidade, certamente bastante preocupado com as sociedades locais, né, e não com os cargos. Eu só estimo, deputado Ribeiro, com muita franqueza. Acho que
Um governo ganha-se com posição política e ideológica e, a partir dali, se implanta política pública de acordo com o voto do eleitor. Eu sou daqueles que, Vossa Excelência sabe, não fosse o óbice constitucional, seria favorável à eleição direta, a pelo menos critérios que se fizesse com listas sextuplas, para que se listas triplas, para que se efetivamente tirasse o administrador da comunidade. Eu só estimo, e aí eu tenho certeza que não vou me equivocar na observação que farei, eu só estimo que esses administradores, com os currículos que têm, não sejam empregados para fazer política eleitoreira para outubro. Eu só estimo que isso não ocorra, porque se ocorrer é crime. Se ocorrer, levará à impugnação das candidaturas, certamente, porque será abuso do poder político, que tipificado na legislação eleitoral. Estimo que não seja isso. Acredito muito fortemente que não seja isso. Tá? Mas era essa a observação, deputado Ribeiro, que eu gostaria de deixar a esse pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado Raimundo Ribeiro, me concede uma parte? Eu queria só pegar o gancho que o deputado Chico Leite deixou até, e um gancho que ele deixou. E, deputado Chico Leite, Vossa Excelência tem razão. Na verdade, quando o governador é eleito, seja na eleição direta ou direta, vai exercer o seu mandato com reflexo nos interesses do eleitor. E, infelizmente, nós não tivemos uma eleição direta nas urnas, nas cidades satélites. E o que nós temos assistido, e aí o deputado Raimundo Ribeiro colocou muito bem, é o reflexo do seu eleitor. Nós temos visto a dança das cadeiras, seja nas secretarias ou nas administrações regionais, nas gerências, justamente em função dos eleitores, daqueles que o elegeram. Nós trabalhamos muito para evitar a intervenção no Distrito Federal, até porque a população do Distrito Federal perderia muito, por mais que essa casa seja criticada. Mas é lamentável, se não podemos dizer deplorável, assistimos a forma como o governador Rogério Rosso vem conduzindo o governo do Distrito Federal. Até porque as políticas públicas em nada mudaram até agora. As pessoas acusadas ou denunciadas também, nenhuma foram punidas. Nós não assistimos auditoria em nenhum dos contratos e nem o cumprimento da carta que ele assinou com diversos partidos. O que nós temos visto é justamente isso, deputado Raimundo Ribeiro. Em função de interesse de deputado A, B ou C, a mudança das cadeiras nas administrações regionais, exonerações no diário oficial, para que um ou outro seja contemplado. É isso que nós temos assistido. E aí os serviços públicos essenciais para a sociedade do Distrito Federal, seja na saúde, educação, na segurança pública, geração de emprego, para a juventude, a questão do passe livre e outros, até agora nós não vimos resultado. Não vimos mesmo. O governo tenta, inclusive, colocar na questão do passo livre a culpa para a Câmara Legislativa por não ter aprovado o crédito de 6 milhões de reais, o que não é verdade. Porque foi colocado 200 milhões num dia e no outro dia não sabia aonde tinha ido parar o dinheiro. Até porque o governo não tem a competência devida de administrar o cadastro do passe livre. Mas o empresário Wagner Canhedo veio aqui, inclusive, para colocar, porque está ganhando, enchendo as ruas de dinheiro. Antes, quando era pago pelo estudante, a família estudante 1/3 e 2/3 pago pelo sistema e não pelo empresário, com certeza ele não viria aqui para defender o passe livre. Ele vem porque agora ele recebe a passagem integral custeada pelo governo do Distrito Federal, que virou um ralo de dinheiro. Virou um ralo, aonde o dinheiro vai acaba. Então, é importante deixar claro para o governador atual, Rogério Rosso, para o governador atual, que as eleições virão no dia 3 de outubro e que o pleito eleitoral, para o qual ele foi eleito, seja cumprido, sem fazer com que a máquina pública do Distrito Federal se transforme numa máquina eleitoral, que é o que nós temos visto nos últimos dias. O que Vossa Excelência coloca, não só de Sobradinho, tem acontecido em outras cidades, inclusive no Gama, deputado Wilson Lima. Inclusive no Gama, onde nós temos inclusive um suplente deputado que nem está na casa, que sai pela cidade ameaçando empresários, inclusive com a fiscalização da administração regional e da GFIS, como se fosse o ex-deputado, suplente deputado Pedro do Ovo, que se coloca na cidade como se fosse dono da cidade e o gerente diretor da AGFIS. Então, assim, o que vem acontecendo é muito ruim para a democracia, para a sociedade do Distrito Federal. E no meu pronunciamento, deputado Raimundo Ribeiro, de deputados, no comunicado de parlamentares, vou colocar, inclusive, a respeito da segurança pública, o descaso com que o governador vem agir no tocante à segurança pública do Distrito Federal, sem compromisso, sem conhecimento, com irresponsabilidade e com negligência, que é o que ele tem mostrado até o momento. Agradeço. O senhor me permite uma parte, deputado? Ou não, deputada Érica Cocai? Quero a minha parte, deputado Raimundo Ribeiro.
Não, mas Vossa Excelência tem preferência, sempre. Sim. Onde eu estiver, terá. Deputado, eu acho absolutamente pertinente as colocações que o senhor tem colocado, tem feito, porque é o seguinte, eu tenho a impressão que com esse governo tampão, que aliás rasgou a sua própria palavra, rasgou a sua própria carta de intenção e seus compromissos com o Distrito Federal, nós estamos vivendo capitanias hereditárias pós-modernas. Então, me parece que nada disso é normal e é natural, e não pode ser. Está se estabelecendo feudos em Brasília. Feudos, e aí me lembra realmente a capitania hereditárias pós-moderna, eu diria, porque se dá hoje, que os amigos do rei adquirem nacos de poder e nacos de terra, e se sentem donos, como se aquele espaço fosse propriedade deles, e se sentem donos da terra, se sentem donos também das pessoas. Acho que nós não vamos construir políticas públicas de qualidade, até porque as políticas públicas, bem como os direitos humanos, elas são indivisíveis e interrelacionados. Se eu crio feudos, eu crio a impossibilidade de articulação das políticas públicas, e políticas públicas não articuladas são ineficazes. Então, portanto, para além disso, nós temos ainda a discussão da empresa Fácil e do passe livre. Este governador, se quer realmente fazer com que haja a recarga, e para isso encaminha um crédito para a Câmara, que faça auditoria, porque essa cidade já está muito cansada de tanto patrimonialismo e de tantos esquemas que foram desnudados posteriormente, esquemas escusos. Portanto, o governador já deveria de imediato, ter estabelecido uma auditoria para que nós pudéssemos ter segurança de que os recursos que são liberados para o passe livre vão realmente para o passe livre e não vão para engordar o bolso e acordos que não podem ser ditos à luz do dia. Por isso, eu queria apenas, nesta parte, parabenizar Vossa Excelência quando pontua o que nós estamos vivendo em Brasília. Estamos vivendo em Brasília capitanias hereditárias na pós-modernidade. Senhor presidente, eu agora vou reiterar. Não, presidente, já falei com o presidente. O senhor teve um desabafo seu no governo passado, de 2008, que o senhor chegou à classificação de deputado até de quinta. Hoje nós temos de quinta a 24º, viu? A situação está essa. Cada deputado hoje tem um peso e manda. Tem deputado hoje sem nada até na 24ª colocação. Muito obrigado. Agradeço, deputado Alberto Lucena, agradeço a deputada Érica Cocai. Pois não, deputado Milton Raimundo Barbosa. Ribeiro, eu estou muito à vontade ouvindo ao debate. E dele queria participar numa posição um pouco diferente. Eu já disse, fiz de público aqui, quando chamaram-me para indicar um administrador regional. Não pedi absolutamente nada. Então, eu acho que indicar administrador regional, vou concordar com alguém aqui que falou, não é, no sistema administrativo que foi concebido, não é bom. Pelo contrário, é ruim. Muito ruim. Agora, sempre tenho em mente que a administração é sempre do governador, ele faz dela, como Vossa Excelência me disse para ele, faz dela o que achar por bem fazer. O que eu acho estranho e muito feio é a corrida desmedida, desmesurada, despudorada para obter um cargo de administrador regional. Quando eu digo despudorada, é porque não se observa nenhum princípio. Nenhum. Está aqui um que foi administrador junto comigo, deputado Rogério Rosso também. O que há que se ter em mente é que nós temos que administrar a cidade, tomar conta da cidade, ter um pedido de intervenção aí, e a cada vez que a gente vê ou ouve dizer, fulano de tal ficou com órgão tal, a gente vai contar a metade do governo. Não estão medindo bem.
E esses bens todos, administração regional, estrutura, é da população. Não é do deputado A, B, C e D, nem do primeiro, nem do segundo, nem do 15º, nem do 14º, como falou o deputado Roberto Lucena. Só acho que quem tem a gestão da administração pública tem que ter essa dimensão. Eu não vou dar 3 administrações regionais a administrador, a deputado nenhum. Não vou dar 5 secretarias a dar, que eu digo, compor politicamente. De jeito nenhum. Participe, como é assim, mas participe em igualdade de condições. É por isso que se diz, ó, tem um deputado, tinha o quarteto fantástico, agora diz que tem uma dupla fantástica, que articula tudo. Isso é ruim. Isso é um mau exemplo para o contribuinte que está ali buscando a resolução de um problema deles e nós discutimos isso aqui. Então, estou muito à vontade para falar sobre isso. Toda a estrutura é do governador. Ele faz dela o que ele quiser e desejar e da forma que ele quiser. E, evidentemente, com as consequências advindas dela, ele tem que absorver. Agora, o que eu vou condenar é o cidadão dizer, eu só entro naquele plenário depois de atendido as minhas reivindicações. Isso é que é ruim. Isso é que é despudor. Aí não dá. Muito obrigado. Agradeço, deputado Milton Barbosa. E, para finalizar, eu gostaria de reafirmar meu apreço à pessoa do Carlos. Uma pessoa séria, uma pessoa talvez até capacitada para exercer a função, mas o método é que é condenável. O método do fatiamento, do esquartejamento e da utilização da função pública para fazer campanha eleitoral. E é isso que resta evidente na política que está sendo praticada no Distrito Federal. É lamentável. O cargo, ao contrário, deputado Milton Barbosa, que Vossa Excelência colocou, o cargo não é do governador. O cargo é da população. O governador é um mero gestor. E, nesse caso específico, um governador que foi eleito para um mandato tampão deveria ter a preocupação de buscar, pelo menos, ouvir a população. E a população de Sobradinho vinha dando uma aceitação extraordinária para o ex-administrador. E, neste momento, por composições políticas, em pagamento de votos, ou talvez nem votos, que ocorreram na eleição do governador tampão, aí se faz a interrupção dos serviços públicos para contemplar um grupo político. Então, fica aqui o nosso registro. Mais uma vez digo, só tenho o trabalho para poder utilizar como... Só tenho esta tribuna para falar com o cidadão. Então, me utilizo dela para denunciar esse desvio de conduta do governo do Distrito Federal. Eu quero que a taquigrafia e o sistema de áudio e vídeo som resistem, que no início eu concedi a palavra ao deputado Milton Barbosa e que a palavra dele fica sendo uma questão de ordem, porque o deputado Raimundo Ribeiro fez o uso no comunicado de líderes. Então fica registrado nos anais da casa. Deputado Paulo Tadeu, pelo Partido dos Trabalhadores, no comunicado de líderes. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Milton Barbosa já fez uso da palavra. Está encerrado o comunicado de líderes, comunicado de parlamentares. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Os deputados que estão... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não.
Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência. Os fiscais de limpeza pública estão aí, já tem aproximadamente uns 15 dias vindo, toda terça, quarta e quinta aqui nessa casa, solicitando que nós apreciemos o veto do projeto de lei que tratou sobre aumento e sobre as carreiras dos servidores públicos. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que assim que começássemos a votação, pudéssemos apreciar o veto sobre as questões dos salariais e das carreiras dos servidores públicos em primeiro lugar. Faço uma indagação ao plenário se algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. No comunicado de parlamentar eu quero falar, deputado, o presidente, deputado Wilson Lima. Deputado, então com a palavra, deputado vice-presidente dessa casa, deputado K. Patrício. Presidente, deputado Rony, concordo com Vossa Excelência que o projeto tem que ser aprovado e nós temos que votar alguns projetos nessa casa. Mas eu não poderia ficar sem fazer uso da palavra no dia de hoje. Até porque eu disse anteriormente que ia falar sobre segurança pública e vou falar nesse momento. Durante o governo do ex-governador José Roberto Arruda, eu critiquei várias vezes os postos policiais e hoje ficou comprovado, nos últimos dias, a ineficiência, inoperância e o gasto de recursos públicos com a construção dos postos policiais, que aliás vem do governo federal, e com o engessamento, o policiamento ostensivo preventivo da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas eu quero falar sobre a questão do governador Rogério Rosso, até porque o ex-governador José Roberto Arruda já nem é mais governador. O governador nos surpreende ao chamar ontem uma reunião com associações representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para discutir uma proposta salarial da categoria. E o governador chama inclusive ex-deputados para discutir uma proposta, deputado Wilson Lima, que Vossa Excelência encaminhou para a Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, com reajuste até 2012, mesmo com a ameaça que nós tínhamos na época de intervenção federal. Mas no dia de hoje, ontem, após o desmembramento das propostas da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, que devem sair juntas, porque nós defendemos isso, deputado Guido Barbosa, até porque todos são profissionais da segurança pública, deputado Alírio Neto também, oriundo da Polícia Civil. O que me chama a atenção é que quem chama a reunião, inclusive não permite a entrada dos parlamentares que representam a segurança pública, eu não fiz questão de ir e nem vou para discutir enquanto essa proposta estiver na mesa. Quem fez convocação coordenou a reunião, enquanto o governador se encontrava de chinela havaiana na casa dele, devia estar muito descansado, despreocupado com os problemas da segurança pública, da saúde, educação e segurança do Distrito Federal, foi o chefe da Casa Militar, Coronel Leonardo, que inclusive disse para os presentes participantes que eu não tinha alertado o governador no dia que ele devolveu o Buritinga à Polícia Militar e entregou as 50 viaturas Paraty à corporação, que a proposta não atende à categoria. Pois o chefe da Casa Militar, Coronel Leonardo, deveria se informar melhor, assessorar melhor o governador, ou deixar de falar mentira, ou inverdade. Fica ruim para o coronel da Polícia Militar não falar a verdade, até porque o regulamento disciplinar não permite que um policial militar e bombeiro falte a verdade. Senhor presidente, eu queria... E ele faltou a verdade quando ele disse isso, porque eu alertei para o governador. É inadmissível que um coronel da Polícia Militar receba um reajuste de quase R$6 mil, enquanto o soldado vai receber R$1.200 a R$1.600. É inadmissível. E aí vou deixar claro aqui. Eu estive na Casa Civil, conversei com os técnicos da Casa Civil, com as autoridades da Casa Civil, e esse aumento não vai sair enquanto as distorções e as divergências não forem resolvidas. Tem que ser assim. Esse reajuste, deputado Milton Barbosa, não saiu até o dia 30, que era previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos até o dia 30 de junho ainda, porque não há aumento e reajuste salarial, mas não tem como sair da forma que se encontra. E eu, enquanto representante dos policiais e bombeiros militares, vou continuar reunindo a categoria em todas as cidades satélites, e já avisei o governador que mesmo com a possibilidade de intervenção no Distrito Federal, podemos chamar uma greve, uma paralisação, para que ele reconheça a força e a mobilização dos praças da Polícia Militar. Porque não dá para um comandante-geral, como o Coronel Martins, que eu tenho todo o respeito por ser comandante-geral, mas que foi o protagonista dos projetos dos postos policiais, que hoje são um fracasso, que é o protagonista também da inoperância
da segurança pública e do aumento dos índices de violência no Distrito Federal, porque não faz política de segurança pública nem planejamento, Coronel Martins, que, aliás, presta um desfavor à segurança pública do DF, mas o seu currículo já diz. Ele foi assessor do ex-presidente Fernando Collor, que acabou sendo impeachmentado, e foi assessor direto do ex-governador José Roberto Arruda, que também perdeu o mandato. Então, o seu currículo já diz da sua incompetência, da sua inoperância. Já diz, e já mostra para que ele veio. Agora, é bom o Coronel Martins entender que os policiais e bombeiros militares vão continuar se manifestando, mesmo que ele faça, como ontem, dizendo que a proposta atende. Ele, enquanto comandante-geral da Polícia Militar, e o Coronel Porto, como comandante-geral do Corpo de Bombeiros, tem que reconhecer o interesse da categoria, mas da categoria como um todo, deputado Milton Barbosa, de todos os policiais e bombeiros militares, porque nós temos um universo na Polícia Militar de quase 1.800 oficiais, o restante são praças. E só para dar um exemplo aqui, nós lutamos pelo plano de cargos e salários do ano passado, nós temos quase 1.500 vagas para primeiro sargento, e o comandante-geral da PM sentou em cima das vagas e não encaminhou os policiais para serem promovidos, com desrespeito à sociedade e a esses profissionais. Por isso é importante, para concluir, presidente, que o governador saiba que nós continuaremos organizando a categoria, vamos nos mobilizar e vamos enfrentar o governo, porque o governador assumiu um compromisso nessa casa, fez um juramento nessa tribuna de defender os serviços públicos do Distrito Federal, e não é o que ele tem feito, tem atendido a cargos de vários deputados e por interesses politiqueiros, e nós não vamos permitir que isso aconteça. Então, nós vamos continuar organizando a categoria do deputado Milton Barbosa, para que o reajuste da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros saia a contento com a base dessas instituições, que é quem realmente presta serviço de segurança pública para a sociedade do Distrito Federal. É isso, presidente, muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa. Eu queria concordar em parte com o que disse o deputado Cabo Patrício, porque também sou oriundo da área de segurança. Agora, dois aspectos, Cabo Patrício, me chama a atenção na fala de Vossa Excelência. O primeiro é que eu acho, tenho certeza absoluta, que aquele coronel da Casa Militar, Coronel Leonardo Moraes, que eu acho que não tem muita experiência na área militar, porque ele toda a vida foi assessor de governador, não conhece muito bem a caserna, ele é um trapalhão. Eu estava trabalhando no Shopping Popular, e todo mundo sabe disso aqui, com o outdoor meu, escrito assim: o deputado Milton Barbosa está aqui na sua comunidade. E esse trapalhão, que foi objeto de uma moção aqui, mandou tirar o meu cavalete. Ele era administrador da Ceilândia. Era administrador da Ceilândia. E o deputado Roberto Lucena está dizendo que ele é arrogante. Eu também concordo. Agora, é chefe da Casa Militar. Tenho certeza que o deputado Rogério Rosso podia estar de chinelo, de calção, descalço. Ele foi mal induzido por ele. Ele não conhece nada de proposta nenhuma. E eu aqui numa moção chamei esse cidadão de coisa alguma em termos de política e continuo chamando. Então não é ele que tem que conduzir esses pleitos, porque ele não conhece uma vírgula dos projetos. Tem que conduzir o governador. Gosto do Coronel Martins, é um grande profissional. Agora, quem tem que conduzir, e aí, deputado Rogério Rosso, governador Rogério Rosso tem que olhar bem, tem que chamar os representantes da categoria, como ex-governador, todos os governadores chamam para participar. Não é o coronel. Não é o nome dele? Não é o nome dele? Como é que é o nome do coronel? Como é que é o nome do coronel? Como é que é o nome do coronel? Coronel Leonardo, chefe da Casa Militar. Eu esqueci o nome dele. Leonardo Moraes é que vai conduzir esse pleito, não. Parabéns a vós. E outra coisa, a segunda coisa que me estranha, deputado Milton, é que o meu amigo Coronel Martins ainda não se dignou a analisar o seu pedido de anistia que o presidente Lula concedeu através de uma lei. Muito obrigado. No comunicado de parlamentares, deputado Paulo Tadeu, deputada Hélia Cocai.
Questão de ordem antes, senhor presidente. Questão de ordem antes. Senhor presidente. Senhor presidente, uma breve questão de ordem. O que é? Alô. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, apenas aqui para emprestar o meu apoio ao deputado Cabo Patrício pelo seu veemente discurso no que tange a questão dos postos policiais. O deputado que vem fazendo uma luta muito grande em defesa da classe policial militar, que, aliás, merece ser tratado com extremo respeito por essa cidade, pelos relevantes serviços que prestam a essa cidade, tem toda a razão quando ele diz que os postos policiais são inoperantes. Eu já fiz diversos discursos ali naquela tribuna criticando essa política pública dos postos policiais que retiram os policiais das ruas. O que a população precisa é que tenha mais policiais nas ruas e não menos. Então eu quero aqui emprestar minha solidariedade ao deputado Patrício e dizer que eu penso que essa questão dos postos policiais foi extremamente equivocada e foi uma política pública desastrosa do ponto de vista de política pública de segurança. Obrigado, deputado Regolfo, pelas palavras de Vossa Excelência, pelo apoio prestado nessa sessão. Senhor presidente Wilson Lima, vice-presidente deputado Patrício, né? É importante perceber que hoje tanto a presidência quanto a vice-presidência se encontram presentes na sessão, dando mais importância à nossa sessão do que ela já tem de fato. Então, a presença de Vossas Excelências só engrandece esse parlamento. É muito bom ver o presidente e o vice-presidente presentes às nossas sessões. Né, deputado Regolfo? Mas eu quero, então, aproveitar esse momento para falar com o líder do governo, o deputado Aguinaldo de Jesus. Hoje pela manhã, estivemos, o governo federal, a vice-governadora, vários representantes de associações comunitárias, de cooperativas habitacionais, deputado também Benício Tavares, para discutirmos com o governo uma série de denúncias relativas à política habitacional, à exclusão de pessoas, à inclusão de pessoas que não têm o direito de ganhar qualquer tipo de benefício habitacional, seja o lote, seja a casa, seja o apartamento, Roberto Lucena. E durante essa reunião, que foi uma reunião importante, porque a gente sabe que uns dias desses teve até prisão lá na CODAB. Teve gente que foi presa, deputado Alírio Neto, na CODAB, falsificando a lista da política habitacional do Distrito Federal. Né, deputado Paulo Roriz, que conhece bem todo aquele processo que aconteceu e que tem tido uma postura, inclusive, voltada para essa questão. O governo decidiu que quem vai coordenar a política habitacional é a vice-governadora Ivelise Long, e, portanto, assim está acontecendo. Por isso a reunião foi com ela. Ao final da reunião, o Benício Tavares me comunicou que o governador queria uma conversa comigo, com o deputado Benício Tavares, a respeito do passe livre estudantil. E quando chegávamos à sala do governador, encontramos também o deputado Benedito Domingos, e assim fizemos uma reunião com o governador a respeito do passe livre. Queremos aqui nos somar a todas as iniciativas, deputado Wilson Lima, que traga para o governo aquilo que foi debatido na Comissão Geral da semana passada, portanto, o controle da emissão do passe livre. Não é mais possível o passe livre ficar na mão dos empresários, porque todas as informações que nos chegam dão conta de que há um verdadeiro descontrole. Não existe diferença entre aqueles que usam o passe livre e o trabalhador, deputado Milton Barbosa, que usa o transporte público. Tanto faz um bilhete como o outro, não tem mais diferença. Então, deputado Patrício, não tem como mais diferenciar quem usa passe livre, quem usa o transporte público comum, para inclusive trabalhar.
Esse é um problema muito grave. Então o governo tem que retomar para si, deputada Érica, o controle do passe livre. Uma outra situação importante, Érica, é que nós sabemos que hoje a população do Distrito Federal paga pelos 2/3 e o governo também paga. O que ocorre é o seguinte: a duplicidade de pagamento para os empresários com relação ao passe livre. A duplicidade de pagamento aos empresários. Uma outra situação que está pegando muito é se os empresários recebem antes ou depois do serviço prestado. Essa é outra discussão, né, deputado Benedito, que está lá em voga, que tem que ser discutido e que tem que ser resolvido. Agora, ninguém tem mais dúvida de uma coisa: se o governo adotar as medidas saneadoras, fiscalizadoras e controladoras do passe livre, a economia com o passe livre, deputado Geraldo, pode chegar a 80%. 80% do que o governo hoje investe no passe livre, porque não é gasto, é investimento em educação. Porque a primeira coisa que nós temos que tirar, deputado líder do governo, Aguinaldo Jesus, passe livre não é gasto. E eu quero pedir mais um minuto a Vossa Excelência, deputado presidente. Passe livre não é gasto, é investimento. Não é política assistencial, é política educacional. Ora, se o governo adotar uma série de medidas, deputado Cristiano, vai economizar de 70% a 80%. E olha que os empresários já ganharam. Essa casa aprovou uma série de benefícios com relação ao óleo diesel, ao pneu e uma série de outros artigos que relacionados ao transporte coletivo, IPVA. Essa casa sabe que o governo caçou, e caçou de maneira correta, a pirataria. E caçou, e tem aí divergências, eu acho que foi muito injusto, caçou o transporte alternativo regular. Isso aumentou o número de passageiros no sistema de transporte. Além disso, mais um minuto, deputado Wilson Lima. Mas além disso, o governo também deixou até hoje na mão dos empresários, sem nenhuma explicação, aqueles 4% do valor da passagem, da tarifa, que tem que ser destinada à fiscalização do DF-Trans. Além disso, o governo não diminuiu a passagem de ônibus quando ele assumiu o 100% do passe livre. Tanto é que a população paga, e também o governo paga pelo passe livre, para que os estudantes tenham direito ao mesmo. Então tem uma série de medidas que, se for feita, deputado Aguinaldo, nenhum estudante dessa cidade sairá prejudicado. O governo economiza no investimento com relação à educação e traz para a cidade uma coisa fundamental, que é a moralização daquilo que o deputado Rego colocou aqui com relação à emissão do passe livre e à execução da política pública tão importante como essa. Então, o governador assumiu com a gente o seguinte, que vai enviar para casa uma nova proposta, portanto, um novo projeto de lei. E nós esperamos que assim que chegar esse novo projeto de lei do governador Rosso, essa casa, mais uma vez, chame os estudantes, deputada Érica, para que, junto com os estudantes, a gente garanta um projeto, eu diria, redondo, para ser aprovado e não prejudicar nenhuma família e nenhum estudante dessa cidade. Então, deputado Aguinaldo Jesus, Vossa Excelência, como líder, tem um papel fundamental. Vossa Excelência já declarou o seu compromisso com os estudantes, com as famílias, e, portanto, essa casa tem o dever, realmente, de ajudar os estudantes, a família, e até ajudar o governo a economizar. Mas nós não podemos deixar com que a sangria do dinheiro público, que hoje ocorre com relação ao passe livre, continue acontecendo debaixo dos nossos narizes. Então, senhor presidente, era essa a minha intervenção nesse momento, agradecendo a Vossa Excelência o tempo concedido a mim. Deputado Paulo Tadeu, antes de vir para a sessão, na parte da manhã, ainda na parte da manhã, eu fiz uma conversa com o secretário de Transporte e indaguei deles se o DF-Trans tem condição de organizar, até então, quem tem direito ao passe livre. E ele falou para mim que uma pequena mudança no sistema, o DF-Trans tem condição de fazer esse controle e assim passar para o empresário, falar, ó, é para dar o passe livre para essas pessoas aqui. E ele garantiu para mim que o DF-Trans tem condição de fazer isso. Então, dentro em breve, nós teremos um controle aonde o governo
analisando as condições de cada um que realmente precisa do passe livre, tenha na relação e falar, ó, eu quero que pague para esses, acabou. E aí está fora de qualquer outra desvio, se é que é a palavra correta aqui, ou engano, ou descontrole. Deputado Cocai, Vossa Excelência, você quer fazer uma questão de ordem? Vossa Excelência quer falar? Então tá bom. Senhor presidente, eu primeiro faço minhas as palavras do deputado Cabo Patrício e dizer que esse governo não pode desrespeitar, nem pode enfrentar os praças desta cidade. Não pode desrespeitar os bombeiros, policiais, militares, porque estará desrespeitando aqueles que asseguram que nós tenhamos uma vida dentro da mais profunda preservação da integridade. Então, portanto, minha solidariedade e meu apoio às palavras do deputado Cabo Patrício. E dizer, senhor presidente, que o governo tem que realmente encaminhar um outro projeto no que diz respeito ao passe livre. Mas o governo tem que fazer esta auditoria. Esta auditoria. Nós não podemos, só depende do governo. Só depende do governo imediatamente estar estabelecendo auditoria. Porque existe um controle absoluto dos empresários no que diz respeito a volumes e a recursos vultosos que são fundamentais para que nós tenhamos uma política educacional de qualidade e uma política de preservação das nossas crianças e nossos adolescentes enquanto sujeitos de direitos que são pela lei. Então, portanto, não há como se justificar que até o momento o governo não tem estabelecido auditoria nos recursos do passe livre e que nós tenhamos os empresários dirigindo e gerenciando o sistema. Deputado Wilson Lima foi muito feliz ao dizer e ao repassar a informação do DEFTRANS que nós temos como ter o poder público e o Estado absolutamente controlando os recursos do passe livre para que possamos tirar essa lógica de que os empresários se sentem donos do mundo e donos dos recursos públicos. Foi dito pelo deputado Paulo Tadeu, e nós temos repetido quase todos os dias, que os empresários ganharam benefícios tributários, os empresários ganharam o maior número de passageiros com a destruição do sistema alternativo. E os empresários ganharam 100% do custeio do passe livre, sem haver redução da passagem, que foi calculada, esta passagem, o custo da passagem, se considerando o passe livre anterior, com a isenção de 2/3, que era repartido para o sistema e pago pelo usuário. Então, portanto, chega de termos um verdadeiro comando de recursos públicos tão essenciais para o conjunto da população. Por isso, o governo tem que encaminhar realmente outro projeto, tem que assumir o gerenciamento do passe livre e tem que imediatamente fazer uma auditoria para que não reste dúvidas à sociedade sobre a utilização do passe livre enquanto investimento na educação. O governo não faz isso e, ao não fazer isso, está deixando estudantes sem o direito ao passe livre. O governo, ao manter o caráter nebuloso do controle dos empresários sobre tamanho montante de recursos, está prejudicando sobremaneira os nossos estudantes e, em verdade, tirando recursos da educação, que é uma política pública das mais basilar para que nós tenhamos o exercício da dignidade humana e o respeito aos direitos humanos. E, por fim, senhor presidente, gostaria de apenas colocar aqui que estivemos hoje no Hospital São Vicente, o único hospital psiquiátrico aqui do Distrito Federal. O Hospital São Vicente está com o dobro de pessoas que têm capacidade de comportar. Está ferindo de forma absolutamente assintosa a reforma psiquiátrica, que é lei neste país, e a reforma e a luta antimanicomial e a reforma antimanicomial.
Nós não temos serviços substitutivos, não temos CAPS, não temos residências terapêuticas, e o São Vicente acaba atendendo a uma demanda que seria do serviço substitutivo. O que nós vimos lá foi pacientes no chão, usuários no chão. O que nós vimos lá é a ausência de colchões. O que nós vimos lá é que não tem lençol para todos os pacientes. O que nós vimos lá é que não tem roupa para o conjunto dos pacientes. O que nós vimos lá é que aquele lugar tem inclusive a presença de ratazanas, junto com os usuários de saúde mental. O que nós vimos lá fere a dignidade humana, apesar do esforço inconteste, louvável e que merece o apoio de cada uma e cada um de nós do corpo de funcionários. Temos excelentes profissionais naquele hospital e na atenção à saúde mental aqui no Distrito Federal, mas não temos serviços. Se você tem 40 leitos e você tem quase 80 pessoas para 40 leitos, é óbvio que vai faltar instrumentos de higiene, material de higiene pessoal, vai faltar lençóis, vai faltar roupa, vai faltar colchões e os servidores vão ser sobrecarregados. Portanto, chega do crime que está sendo cometido nesta cidade com a saúde mental. Dia 18 de março foi o dia da luta antimanicomial. Nós acabamos de encerrar a Conferência Distrital de Saúde Mental, estamos nos preparando para a Conferência Nacional e Brasília está num dos últimos lugares em atenção à saúde mental no Distrito Federal. Os servidores daquela instituição, do São Vicente de Paula, estão fazendo o que é possível ser feito, mas não há como dar um tratamento digno com tanta superlotação daquela entidade. Para além de que não está se marcando consultas ambulatoriais. As pessoas vão buscar ajuda, vão buscar marcar uma consulta e não tem previsão de que tenha um agendamento daquela consulta. A equipe Saúde Mental da Secretaria de Saúde já apontou o que seria um plano de atenção à saúde mental dentro dos preceitos da dignidade humana e dentro do